A minha tia, irmã da minha mãe, sumiu no mundo com um cara rico, e velho tem tanto tempo que quase nem lembro direito dela. Ela até ligava de vez em quando para dar um oi para minha mãe, com aquela voz cheia de pose, falando como estava vivendo no luxo, morando em mansão, viajando para tudo que é canto. Mas na hora de ajudar a família, que já passou cada perrengue pesado, nunca mandou nem R$1. Enquanto a gente se virava com as contas apertadas, ela estava lá, ostentando. Minha mãe nunca falava nada, mas eu sabia que ficava magoada. Afinal, irmã é irmã, né? Ou pelo menos deveria ser. Essa irmã da minha mãe, apesar de ser mais nova, sempre foi cheia de ambição. Quando teve a chance de se dar bem na vida, foi embora sem nem olhar para trás, deixou a gente no sufoco. Minha mãe nunca reclamava, mas eu via no olhar dela a tristeza e a mágoa por ter sido abandonada assim. Aí, quando eu fiz 18 anos, veio a pior notícia da nossa vida. Minha mãe teve um problema sério de saúde, coisa grave mesmo, que quase levou ela embora. Os médicos foram claros, ela precisava de um tratamento específico, caro, e que só existia na cidade grande. Aquilo jogou nossa família num desespero sem fim. A gente mal tinha dinheiro para comer direito. Imagina para um tratamento desse porte? Todo mundo estava perdido, sem saber para onde correr, e o medo de perder minha mãe só piorava as coisas. Foi um momento que marcou minha vida para sempre. Minha tia morava na cidade grande, justo onde tinha o tal tratamento que minha mãe precisava. Eu implorei para minha mãe pedir ajuda, mas ela não queria de jeito nenhum, por puro orgulho. Disse que não ia se humilhar. Só que eu não podia ficar de braços cruzados vendo minha mãe naquele estado. Então fui lá, entrei no Facebook e mandei mensagem para minha tia. Expliquei a situação, passei nosso contato e, para minha surpresa, ela ligou no mesmo dia. Disse que queria muito ajudar, pediu desculpas por ter sumido e prometeu que ia fazer o possível. Confesso que, naquele momento, eu acreditei nela. Com a ajuda dela, conseguimos arrumar tudo e fomos para a casa dela, com minha mãe muito debilitada, precisando de ajuda até para andar. Quando chegamos, o baque foi imediato. A casa era uma mansão, um negócio de filme, cheia de luxo. Mas em vez de nos acolher direito, ela nos ofereceu um quartinho de empregada nos fundos da casa. Era apertado, com uma cama só e quase sem ventilação, enquanto o resto da casa parecia um palácio. O mais absurdo era que, quando ela tinha visita ou dava festa, fazia questão de avisar pra gente não aparecer e, se possível, sair de casa. Aquilo me enchia de raiva, mas eu me segurava por causa da minha mãe. O importante era que ela tivesse o tratamento que precisava, mesmo que a gente tivesse que engolir aquele orgulho ferido. O marido da minha tia era um coroa, já nos seus 70 anos, mas dava pra ver que ele tinha aquela postura de quem se achava um conquistador. Desde que a gente chegou, comecei a perceber os olhares dele pra mim, como se ele estivesse me estudando. Sempre fui muito bonita e sabia do impacto que isso causava. Mas naquela situação, com a raiva que eu já sentia da minha tia, comecei a pensar em como poderia usar isso ao meu favor. Ela vivia nos tratando como intrusas e o relacionamento entre eles dois parecia mais por conveniência do que qualquer outra coisa. Eles quase não se falavam direito. Um dia, ela saiu para resolver alguma coisa e só ficamos eu e ele na casa. Aproveitei a oportunidade, corri para o quartinho onde ficávamos e vesti um biquíni. Fui direto para a piscina, mesmo sabendo que minha tia deixaria claro que aquilo era proibido se estivesse ali. Estava determinada de culpar aquele espaço, nem que fosse por alguns minutos. Estava lá, aproveitando a água e sentindo uma sensação de rebeldia, quando percebi que ele tinha vindo para a varanda e estava me observando de longe. Aos poucos, ele foi se aproximando com aquele jeito lento e medido, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Quando chegou perto, soltou um: "Nossa, que corpão lindo você tem!" Eu agradeci, fingindo naturalidade, mas sabia exatamente onde ele queria chegar. Ele começou a me elogiar de forma mais direta. O tom das palavras já deixava claras as intenções dele. Fiquei ali, ouvindo, com a cabeça cheia de pensamentos, e a sensação de que aquele momento era um jogo que eu estava disposta a jogar, nem que fosse só para revidar o desprezo da minha tia. Ele perguntou com aquele jeito confiante: "Quer ir ao shopping comprar uns presentes para você?" Nem hesitei e respondi que sim. Fui pro quartinho, me arrumei rapidinho, coloquei um vestidinho por cima do biquíni e saímos. No carro, ele dirigia tranquilo, mas a mão dele não saía da minha perna, como se quisesse deixar claro suas intenções. Eu sabia o que ele queria, mas não era sobre ele. Era sobre minha tia. Eu queria dar o troco, humilhá-la no ponto mais fraco. A confiança no marido. Chegando no shopping, ele parecia um adolescente tentando impressionar.
Me levava em cada loja de luxo e dizia para eu escolher o que quisesse. Não fiz cerimônia. Escolhi roupas de marca, joias, bolsas, tudo aquilo que minha tia adorava exibir. Ele pagava tudo com um sorriso satisfeito, achando que estava ganhando alguma coisa, mas eu só pensava no prazer de imaginar a reação dela se soubesse. Ela merecia cada segundo disso. No final do passeio, já carregados de sacolas, ele me olhou com aquele sorriso de canto de boca e disse, de forma bem direta, que agora era a minha vez de retribuir. Eu sorri de volta, tranquila por fora, mas por dentro sentia uma mistura de adrenalina e vingança. Sabia que estava prestes a cruzar uma linha que não tinha volta, mas para mim, naquele momento, era exatamente o que eu queria. Ele me chamou para dar uma volta e dava para sentir no jeito dele que tinha intenção por trás. Eu estava nervosa, nunca tinha ficado com um homem mais velho, ainda mais alguém como ele. Tinha medo do que poderia acontecer, mas fui assim mesmo, movida pela raiva da minha tia e pela curiosidade. Ele me levou para um hotel de luxo, o tipo de lugar que eu só tinha visto em novela. O quarto era surreal, com uma cascata de água e um jardim aberto, tudo impecável, tão bonito que parecia irreal. Mas o clima mudou rápido. Ele queria o pagamento dele, e eu sabia que aquele era o preço por tudo o que tinha escolhido no shopping. Foi algo tão rápido que, quando percebi, já tinha acabado. Nem um minuto. Depois, como se nada tivesse acontecido, descemos para almoçar no restaurante do hotel, um lugar tão chique que eu nem sabia como me comportar. Ele falava como se tudo fosse normal, mas na minha cabeça eu só queria voltar para casa com as sacolas e acabar com aquilo. Cheguei carregada de sacolas, roupas, joias e, claro, minha mãe estranhou na hora. Ela sabia que a gente não tinha dinheiro para nada daquilo. Quando perguntou, eu inventei que meu tio quis compensar pelo jeito que minha tia estava nos tratando, que ele pediu para eu escolher alguns presentes. Minha mãe, com aquele olhar desconfiado, me aconselhou a parar com isso, dizendo que ele podia querer algo em troca. Disfarcei na hora, falei que não tinha nada a ver e ainda defendi ele, dizendo que só estava sendo generoso. Ela não parecia totalmente convencida, mas deixou o assunto para lá. Eu sabia que estava brincando com fogo, mas naquele momento tudo parecia valer a pena para fazer minha tia sentir um gostinho do desprezo que ela nos deu. Ele me chamou para dar uma volta e dava para sentir no jeito dele que tinha intenção por trás. Eu estava nervosa, nunca tinha ficado com um homem mais velho, ainda mais alguém como ele. Tinha medo do que poderia acontecer, mas fui assim mesmo, movida pela raiva da minha tia e pela curiosidade. Ele me levou para um hotel de luxo, o tipo de lugar que eu só tinha visto em novela. O quarto era surreal, com uma cascata de água e um jardim aberto. Tudo impecável, tão bonito que parecia irreal. Mas o clima mudou rápido. Ele queria o pagamento dele, e eu sabia que aquele era o preço por tudo o que tinha escolhido no shopping. Foi algo tão rápido que quando percebi já tinha acabado. Nem um minuto. Depois, como se nada tivesse acontecido, descemos para almoçar no restaurante do hotel. Um lugar tão chique que eu nem sabia como me comportar. Ele falava como se tudo fosse normal. Mas na minha cabeça, eu só queria voltar para casa com as sacolas e acabar com aquilo. Cheguei carregada de sacolas, roupas, joias e, claro, minha mãe estranhou na hora. Ela sabia que a gente não tinha dinheiro para nada daquilo. Quando perguntou, eu inventei que meu tio quis compensar pelo jeito que minha tia estava nos tratando, que ele pediu para eu escolher alguns presentes. Minha mãe, com aquele olhar desconfiado, me aconselhou a parar com isso, dizendo que ele podia querer algo em troca. Disfarcei na hora, falei que não tinha nada a ver e ainda defendi ele, dizendo que só estava sendo generoso. Ela não parecia totalmente convencida, mas deixou o assunto para lá. Eu sabia que estava brincando com fogo, mas naquele momento tudo parecia valer a pena para fazer minha tia sentir um gostinho do desprezo que ela nos deu. Essa foi uma fase complicada da minha vida, cheia de escolhas difíceis e momentos que me marcaram para sempre. Aprendi muito, principalmente sobre até onde algumas pessoas podem ir por orgulho ou egoísmo, e como as circunstâncias podem nos empurrar para caminhos que nunca imaginamos. Mas também entendi que a vida é feita de recomeços, e o que importa é como escolhemos seguir em frente. Se você se conectou com essa história, não esquece de compartilhar e deixar seu comentário. Quero saber o que você achou e ouvir as experiências de vocês. Vamos conversar e trocar ideias.